Nesse momento, a gente tem que trabalhar, eu sempre defendo isso, trabalhe com excelência, fazendo o melhor que você pode, em toda situação. Não é diferente agora. No trabalho que a gente fizer, a gente tem que fazer com excelência. A gente tem que buscar o melhor. Tem muita gente aproveitando agora que a empresa mandou ficar em casa. Legal, a empresa mandou ficar em casa, todo mundo, o governo, todo mundo está pedindo para a gente permanecer em casa. E alguns estão com home office para fazer e boas desculpas para não conseguir fazer tudo o que faria se estivesse no trabalho, não é? E muitos nem têm trabalho para fazer, realmente estão em casa, só foi ordenado que ficasse em casa, nem tem como fazer um home office. Eu quero falar para esses dois grupos, eu quero trazer aqui, eu quero contribuir também. Pensa o seguinte, a gente tem agora um momento em que a gente tem, teoricamente, vai ter mais tempo para poder nos desenvolver ainda mais. Mesmo quem está fazendo home office, você não tem o traslado que você geralmente faria, o trânsito que você ia encarar, então isso já sobra um certo tempo. E quem está em casa direto nem se fala. A gente está vendo empresas pelo mundo inteiro, de Harvard, da Universidade de Harvard, até o Senai aqui no Brasil, muita gente, muitas organizações abrindo conteúdo gratuito. Udemy também com seus cursos, a Amazon liberou livros pelo Kindle, você tendo o dispositivo ou você baixando o aplicativo, então livros gratuitos, a gente tem muita coisa boa para que nós possamos nos desenvolver. A gente não pode perder tempo com aquilo que não vai nos levar a lugar nenhum. Então tem que aproveitar esse momento para a gente se desenvolver. Na semana passada, a chefe do RH do Twitter nos Estados Unidos, quando ordenaram que os funcionários ficassem em casa, trabalhassem de casa, ela ainda fez esse comentário, que justamente de casa a pessoa tem condição, tem chance de ser ainda mais produtiva, Eu gosto muito, tem uma abordagem aí, que tem uma parte um pouquinho polêmica, mas tem uma abordagem, acho que o livro está até aqui, tá? Esse livro aqui, a maior galera conhece ele já, Trabalhe 4 horas por semana, do Tim Ferriss. O Tim Ferriss ele quer jogar uma ideia com esse livro bem interessante de você conseguir trabalhar de casa, de home office, é uma das abordagens que ele traz para te sobrar mais tempo. Então ele chega nessa proposta de você chegar ao ponto de trabalhar só 4 horas por semana, mas produzir o que você produzia lá o tempo todo. Naquela ideia de revolução industrial, trabalhar de 8 às 6, etc. Mas você trazer uma forma mais produtiva. Aí ele entra no mérito, em um determinado momento do livro, que ele fala o seguinte, de você provocar trabalhar de casa. Tem uma parte ali que com relação aos meus valores me incomoda um pouco, porque ele chega a sugerir você dar uma enganada até no chefe, né, dando uma desculpa ou fingindo que está doente, dizendo que tem que resolver alguma coisa para você poder trabalhar, para provocar o home office. Mas aí ele entra no mérito bem legal que eu trabalho muito, que é você ter muita produtividade em casa e você entregar tudo que você precisa entregar, até mais que isso, porque você tem como provar dessa forma que você consegue produzir mais de casa. Uma vez que você consiga provar que você produz mais de casa, você tem como abordar a empresa para provocar mais vezes, que seja uma vez por semana e depois 2, 3, para você trabalhar cada vez mais de casa. Se você for muito produtivo, você consegue entregar na metade do tempo o que você entregaria se estivesse no trabalho. Isso faz sobrar tempo para você viajar, se você quiser, uma vez que está trabalhando de casa, teoricamente você poderia estar trabalhando de qualquer lugar do planeta, com a internet que a gente tem hoje. Sobra tempo para você começar um outro negócio em paralelo, empreender, para quem tem interesse em fazer isso. Sobra tempo para você ter mais qualidade de vida, mais tempo com as pessoas que você ama. Essa abordagem eu acho muito legal, eu trabalho muito com as pessoas. Eu só não gosto muito da ideia de tentar enganar para provocar. E neste exato momento, temos inúmeros profissionais que estão de casa sem precisar provocar nada. A empresa já direcionou para que trabalhasse de casa, ou seja, você tem a chance, a oportunidade de fazer isso. Eu vou passar um pouquinho aqui de uma questão, algumas dicas que você pode, eu utilizo também, eu indico para os meus clientes de treinamento dentro de empresa, treinamento individual, eu passo essas orientações que vão te trazer mais produtividade dentro de casa. Se você não está trabalhando, ouça mesmo assim para você poder utilizar com relação a crescer nesse momento, a se desenvolver nesse momento. Botei até uns videozinhos aí no meu stories chamando atenção para isso, que tem a tentação da Netflix, a tentação de outras coisas, mas a gente tem que aproveitar esse momento, para crescer, para a gente se desenvolver. Como então você pode ser mais produtivo?
De cara você já está saindo na frente porque você já não está encarando o trânsito. Então aquele estresse todo do trânsito, que não é nem só o tempo que a gente gasta, que não é pouco, mas o estresse também, você já não está passando por isso. Você já de cara está tendo menos interrupções provavelmente, tá? Eu gravei um podcast hoje, eu estou disparando isso que eu estou falando com vocês aqui de diversas formas. Eu gravei um podcast também tratando isso e no podcast eu ainda comentava: se você é líder e você está ligando toda hora para o seu liderado para saber se ele está realmente trabalhando, cuidado, que você está interrompendo ele toda hora. Então ele não vai produzir, não é porque ele não está afim de trabalhar, é porque você está interrompendo ele toda hora. Mas a tendência é que a gente seja menos interrompido, dá mais trabalho ligar para a pessoa, passar o WhatsApp, etc., do que eu virar para a baia do lado e já ficar perguntando alguma coisa para o cara de 5 minutos e quebrando a linha de raciocínio dele. Então você está sofrendo menos interrupções, provavelmente, em função disso. Aproveite isso, tá? Aproveite. Ah, mas está mandando pelo WhatsApp, você não precisa, ou não é porque o WhatsApp vibrou ali, de preferência até tire todo o alerta, mas você precisa conferir aquilo toda hora. Primeira questão, se você não mora sozinho, tem filhos, tem esposo, tem esposa, você tem que ter uma conversa formal. Formal não significa ter que preencher um documento e eles vão assinar embaixo que concordam, mas significa parar um tempo e explicar realmente: olha, eu vou passar um tempo em casa e eu preciso da contribuição, preciso do auxílio de vocês para que eu possa fazer desse tempo o melhor possível pelos ganhos que eu posso ter em função disso. Não somente pela qualidade que eu quero ter durante esse período, mas pelos ganhos que eu posso provocar em função disso. Então você vai explicar, vai fazer um combinado com eles. Inclusive você pode comentar, né? Eu falo muito, eu combinar com o filho até: olha, eu vou precisar estar trabalhando agora desse horário até esse outro, mas em contrapartida, quando der esse horário aqui, eu não estou nem pegando o trânsito para voltar para casa, eu já estou em casa. E aí você tem que contribuir, lembra? Todo pacto, todo combinado, a gente parte do pressuposto que ambas as partes vão cumprir. O que isso significa? Que o seu filho ele vai te ajudar para você poder trabalhar, mas também na hora que der o horário de você dar atenção para ele, você vai estar 100% presente. Não vai estar pesquisando, vendo WhatsApp, vendo videozinho, vendo piada, etc., fazendo outra coisa. Dê atenção para quem você ama, aproveite esse momento. Aproveite para se desenvolver. E o desenvolvimento ele é profissional e ele é pessoal. A gente desenvolve as nossas competências como profissional, mas nós precisamos muito desenvolver mais a qualidade dos nossos relacionamentos, sobretudo com as pessoas que a gente mais ama, tá? Então aproveite as pessoas que estão aí com você. Talvez você não possa nesse momento aproveitar para visitar os amigos, não é indicado isso, mas as pessoas que já convivem com você, tenha a melhor convivência. Isso parte de uma intenção, você já tem que ter a intenção de ter essa melhor convivência. Legal? Segundo, cuidado com as tentações. Tentações são cama. Cama é uma tentação porque você está em casa, bate aquele sono, bate aquela preguiça talvez, né, conforme o teu estado ali. Pode ser porque você não dormiu bem aquela noite, ficou até mais tarde, então toma cuidado com isso. Netflix, TV, toma cuidado. Aquela série que eu queria assistir, lembre-se, qual é o teu propósito, o que você quer? Você quer acabar uma maratona de uma série que está lá mesmo, está à tua disposição, ou você quer crescer, quer aproveitar esse momento, talvez se desenvolver de tal forma que você consiga mostrar para o teu chefe: vale a pena até eu passar mais dias de casa, mesmo depois de toda essa situação. A gente tem YouTube, temos bichinho de estimação é complicado. Filho a gente explica, conforme a idade ele entende. Bichinho não vai entender. Então também você tem que tomar cuidado com isso. Como é que você vai lidar, tem que ter clareza e planejamento para aquilo. Eu já tive uma cliente que ela se atrapalhava às vezes, ela tinha dificuldade pelo cachorrinho que ela tinha. Ela falava: ele não consegue entender. Quando eu estou de casa para trabalhar, que uma parte do tempo dela da semana ela trabalhava de casa, o cachorro perturbava ela direto, ficava querendo atenção, então isso atrapalhava muito a produtividade dela, a organização dela. Tarefas de casa, então cuidado. Eu estou em casa, estou vendo aquilo ali que eu preciso arrumar, estou vendo aquele outro. Seja uma tarefa própria para casa, seja de manutenção da casa. Pior ainda se for manutenção, alguma coisa externa. Vou aproveitar e levar o carro na oficina, vou aproveitar... Não, você tem 2 motivos para não fazer isso. Primeiro, é o que todo mundo está pedindo para que a gente permaneça em casa. O segundo é porque você quer produzir mais, você não quer ficar saindo para resolver outras coisas. Não é hora de fazer isso. Se você tivesse um trabalho, você já não poderia fazer isso nesse momento. Legal? Principalmente agora que você está querendo mostrar e se treinar e criar novos hábitos para você poder produzir ainda mais, e depois você vai dar continuidade. O legal é que quando a gente desenvolve essas competências, esses hábitos, eles passam a ser naturais para a gente em seguida. Ou seja, você não precisa de esforço para manter isso que você já ganhou. Você vai conseguir estar produzindo bem melhor, e aí a tua carreira dispara, o teu negócio dispara, vale muito a pena, tá? Você vai precisar de um ambiente próprio, então toma cuidado com o ambiente.
Preferencialmente, um ambiente ali mais cercado, se for possível que você tenha uma porta ali que você possa fechar, o pessoal vai entender que você está ali trabalhando, pendura uma plaquinha, não perturbe do lado de fora se for necessário, mas você precisar ter um ambiente separado para aquilo ali. Sons externos, se você tem dificuldade com som externo, pô, de casa, Leandro, tem um problema, é um vizinho, é uma situação, é outra, procura botar uma música de fundo, uma música ambiente, onde você está trabalhando, que ela não te distraia, mas ela sirva como um pano de fundo para abafar esses sons, ou fone de ouvido. Fone de ouvido melhor ainda, tá? Eu tenho clientes que eles usam fone de ouvido, tipo esse que eu tenho pendurado aqui, não sei se dá para ver aqui, deixa eu ver aqui com um fiozinho. Esses fones maiores que eles cobrem mais, sem precisar de música nenhuma, só para abafar o som. É que fone de ouvido o dia todo às vezes incomoda, por isso que eu gosto de sugerir a questão da música, que ajuda também, tá? O ambiente organizado, limpo, quando você vê aquele monte de coisa na mesa, já tenho falando muito, em lives eu já falei sobre isso, então tá valendo a mesma regra. Tem um monte de objeto, um monte de coisa para te distrair ali, isso chama a tua atenção para outras coisas que você vai querer fazer, isso também, quando a gente já está com muita coisa para resolver, a gente vê um tumulto de coisas ali, um bolo de coisas, de objetos à nossa frente, a tendência é a gente ficar mais estressado, ficar mais angustiado, porque parece que é mais coisa para resolver ainda. Então mantenha a mesa limpa, eu procuro manter minha mesa, não deixo nem papel nem nada, por isso que eu gosto de fazer no computador, e até no computador também, eu trabalho a parte de organização, inclusive eu tenho mentoria nesse sentido para isso, para você não olhar para a mesa e para você não olhar para o teu computador e achar os arquivos e estar com tudo organizado da melhor forma para você poder ser mais produtivo. Outro, se arrume como se você fosse sair para trabalhar. Lembra, a gente manda muita mensagem para o nosso cérebro e a maior parte do tempo o seu cérebro ele está agindo no automático, ele está agindo conforme ele já está habituado a agir. Por isso que eu falei que depois que você pega novos hábitos fica mais fácil. Mas também livrar-se de hábitos antigos não é fácil por isso. Se você está de pijamão lá, tô de pijama, tô relaxado, tá relaxada com aquilo ali, o teu cérebro ele pode ver, peraí, eu tô trabalhando do quarto de pijama, imagina. Ele vai falar, peraí, o que está acontecendo? Né? Ele tá tentando mexer com o trabalho, mas tudo que eu tô vendo ao redor me traz somente a lembrança, né? E o cérebro se comporta dessa forma, me traz a lembrança de um momento de relaxamento, etc. Como a experiência que fizeram com o cachorrinho, que todo dia no mesmo horário botava comida para o cachorro, eles perceberam que o cachorro já começava a salivar quando estava chegando o horário, mesmo antes dele ver a comida, de sentir cheiro da comida. Então o nosso cérebro ele tem muito essa questão por isso que eu falo das horas de sono, regulagem, é a mesma coisa. De pijama, no quarto, a coisa vai ficar difícil, você só está tornando mais difícil você ter produtividade. E à noite você ainda inverte essa situação, porque quando chegar à noite, você vai tentar no mesmo quarto dormir e tua cabeça passou o dia inteiro ali focada em trabalho. Vai estar acelerado, provavelmente vai ser mais difícil, você vai custar mais a pegar no sono e corre risco de não conseguir chegar no sono profundo, o que é extremamente necessário para o nosso aprendizado, para a nossa recuperação, para o detox que o nosso cérebro faz durante o sono REM, o sono mais pesado, o sono mais profundo que a gente faz, tá? Então pensa, eu sei que estou passando um monte de detalhe, mas é justamente, eu quero enriquecer você com conhecimento do que você precisa para criar um ambiente ao seu redor, para você ter mais sucesso. E agora, nesse período que você está passando, e para permanecer tendo mais rendimento após esse período aí. E já você vê que eu estava comentando até aquela questão do comerciante, do vendedor, etc. E essa própria questão sua. Você precisa se desenvolver muito. Quando a gente sair desse período, que a gente começar a voltar para o normal do trabalho, você tem que estar bem. A gente não sabe como é que vai estar a economia nesse momento. Então a gente se prepara para estar bem nesse momento. E como poucas pessoas estão fazendo isso, eu gosto sempre de chamar atenção para isso. Quando você faz o que poucos fazem, você consegue o que poucos conseguem. Então guarde bem isso para você ter um comportamento literalmente acima da média. Defina prioridades também. Como é importante, tem muita live, tem podcast que eu faço sobre isso. Toda hora eu estou trazendo uma técnica nova. Para os meus clientes eu trabalho várias técnicas em cima disso que vão criando, vão cada vez aprimorando, aperfeiçoando a capacidade deles de definir prioridades, porque isso é essencial. Nunca dá tempo da gente fazer tudo. E a gente tem a tentação de muita coisa, sobretudo no mundo de hoje. Então eu preciso ter uma boa técnica de definição de prioridades. Isso é essencial, é primordial e eu me destaco muito quando eu consigo. Eu conquisto muito mais quando eu faço isso, quando eu tenho essa capacidade. E aí você define já a prioridade, com o que você vai estar envolvido no próximo tempo. O que eu quero dizer com isso? Você vai pelo menos definir o seguinte, as próximas 2 horas eu vou trabalhar com isso. Ou hoje na parte da tarde, ou na parte da manhã, de amanhã, o dia de amanhã. O que eu sugiro é que a pessoa ela passe para um próximo nível
quando ela consegue já planejar os próximos 3 dias. Quando você já sabe com o que você vai trabalhar nos próximos 3 dias, você acorda muito mais tranquilo, já direcionado, se dispersa muito menos. E aquilo que você definir que você vai trabalhar, uma grande sacada essa eu vou organizar em blocos de tempo. Blocos de tempo fazem com que você tenha hiperfoco, você não se distrai com outras coisas, então você já sabe que a parte da manhã inteira ou por 3 horas você vai trabalhar com aquele determinado tipo de tarefa. Então você não fica perdido, o que eu faço agora, o que eu vou fazer primeiro, você já definiu, está na tua mão, a autoridade é sua para definir o que vai fazer. Então você, olha, eu defini, ninguém está me mandando fazer isso. Eu defini que o melhor para mim agora, como prioridade, o que vai ter maior impacto no meu trabalho vai ser isso. Eu vou passar esse tempo fazendo isso. Sua mente vai viajar menos por causa disso. Vou parar para ver aquilo lá, vai acontecer, você vai ver que as ocorrências disso daí vão ser bem menores, você vai conseguir se aprofundar muito mais, se adentrar muito mais no trabalho que você está fazendo. Então você entra no hiperfoco, você trabalha bem mais, você vai bem mais a fundo. Gente, eu estou trazendo um resumão aqui, em função do que a gente está vendo aí, do que eu estou acompanhando do pessoal. Presta muita atenção nesse resumo. Se eu estiver indo meio rápido, lembra que a live vai ficar salva. Aproveite. O que eu estou passando aqui é ouro. Ouro para fazer diferença, não só agora nesse tempo, em especial nesse tempo, mas em qualquer tempo na sua profissão. É o que eu trabalho com os meus clientes. Tá? Então, assim, estou passando aqui do que eu trabalho com os meus clientes. Tá dando para adentrar com todo o detalhe, como eu faço, até porque a gente fica semanas trabalhando com isso, mas você já está recebendo ali o caminho para você fazer, para fazer grande diferença, tá? Outra questão, pausas, tá? Dê pausas. Eu falo sempre, tem a técnica Pomodoro, 25 minutos trabalhando, 5 minutos de intervalo, mais 25 trabalhando, 5. Eu acho que é pouco tempo para a gente imergir no trabalho e ter o flow, né? O hiperfoco, a melhor produtividade naquilo. Eu sugiro sempre para os clientes para ver qual o melhor tempo de cada um. Então pode ser... Geralmente eu falo assim, tenta ir 60 minutos, 90 minutos e é um intervalo de 5 ou 10. Eu tenho visto muito resultado quando as pessoas fazem esse tipo de intervalo, tá? Menos é mais nesse sentido. Aquela pausa que você dá, ela te faz conseguir manter muito mais produtividade depois quando você estiver no período em que é para estar trabalhando. E o ambiente também é muito importante que ele seja iluminado, bem iluminado. Se for luz natural, então, é comprovado que a luz natural ela traz mais benefícios para a gente, tá? Então a gente precisa do sol batendo, né? Eu falo muito da minha cidade, a cidade serrana. Então a gente tem uma sequência de montanhas aqui que é muito comum encostar nuvens, ficar chuvoso por alguns dias, etc. Então o pessoal da cidade tem muito problema com vitamina D. Então às vezes eu tenho clientes que eu tenho andado desanimado, etc. É uma das coisas que eu falo. Procura uma nutricionista para você montar melhor a dieta para você. Faz um exame também para ver como é que tá a vitamina D. Já tive cliente que ele tava assim, pô, cara, eu tento isso, tento essa técnica, essa outra, e tô sempre me sentindo desanimado. E foi através de um exame de sangue, vendo a vitamina D, que ele fez a grande virada, porque estava muito baixo. O desânimo não era porque ele não tinha clareza do que ele queria, não era porque ele não tinha motivação do que ele queria, era questão do corpo dele sentindo falta da vitamina D. Então é bom a gente ter esse cuidado também. Então o ambiente iluminado ele ajuda nesse sentido também. Deixa eu trazer uma mensagem final dessa parte aqui. Eu vou fechar com um complemento que eu quero entregar mais para vocês aqui. O que eu estou passando aqui, como eu falei, é riqueza para vocês mesmos, é ouro que eu quero estar entregando aqui também. Mas lembra, você está no momento agora, se você está de casa, em que você tem finalmente algo que você pedia tanto, autonomia para fazer isso. Talvez não seja 100%, não seja na totalidade, mas você tem mais do que quando você está dentro de uma empresa, preocupado em bater o ponto, preocupado com o que os outros estão olhando, pensando o que você está fazendo ou não. Então, faça bom uso desta oportunidade. Não fica focando que a gente está com problema, não fica focando porque o mundo todo está com problema, etc. Você vai ter o tempo certo, como eu falei, pré-defina o momento que você vai pegar, dá uma checada nas notícias, etc. Mantenha constante cuidado. Então, assim, se for sair de casa, todos os cuidados que a gente já está ouvindo tanto, mantenha isso, mas aproveite a oportunidade do momento que você está para criar hábitos melhores, para se treinar em ter mais produtividade, tá? Para quem está trabalhando de casa, eu quero dar um complemento só aqui, com relação a ferramentas digitais, tá? Eu gosto de trazer sempre assim, primeira coisa, se você trabalha para uma empresa e te pediu para ficar em casa, você entra em contato com o pessoal do suporte de TI para saber o que eles te indicam utilizar. Normalmente a empresa já se organiza, dá o acesso certo, etc. Mas nem sempre ela fala do pacote completo. Então cuidados com...
eu vou estar fazendo alguns relatórios, você vai fazer como, né? Se você está em casa no computador, no desktop, não tem um no break, e se acaba, dá um corte na energia, você pode perder o que você está fazendo. Então às vezes vale mais a pena você usar um Google Docs, que tem um salvamento automático. O Word dá para colocar isso também, mas você precisa configurar algumas questões lá, normalmente é assim. Então às vezes vale a pena usar um pouquinho mais o Google Docs. Você tem que ter alguma ferramenta que automatize a parte de salvar na nuvem. Então é importante, né? Se você der uma olhada no YouTube, tem um vídeo meu, se você procurar assim, Leandro Passos, você já perdeu o trabalho feito no computador? Dentro do YouTube, Leandro Passos, você já perdeu o trabalho feito no computador? Você vai ver um vídeo meu onde eu explico lá no detalhe. É um vídeo rapidinho, 3 minutos, um pouco mais, mas eu falo um pouco mais sobre essas ferramentas que automatizam salvar os seus arquivos na nuvem. É bem legal você estar ciente disso. Não deixa esse troço só no computador, só numa pendrive, num HD externo, tá? Que sejam os 3 juntos ali. Você corre sério risco de perder isso. Faça uso de vários produtos que a gente tem, inclusive sem custo. Tá? A maior parte deles tem um limite lá sem custo para você poder utilizar também. E aí softwares de videoconferências para você poder fazer contato com as pessoas que trabalham com você, seja ele o próprio WhatsApp com ligação de vídeo ou ligação de áudio, Telegram, Hangout da Google, a Skype, o Zoom, que é o que eu uso para atender meus clientes remotamente, eu uso muito o Zoom. Tá? Então a gente tem outras ferramentas, ou seja, tem um leque de ferramentas que vale a pena você pensar em estar utilizando nesse momento para você poder trabalhar com segurança sem perder o seu trabalho, o trabalho que você está tendo, e aí tem mais produtividade. Porque eu tenho treinamentos, tenho mentorias nesse sentido, a parte de organização de arquivos. Aí eu quero também agora no finalzinho só te lembrar disso, vale aqui a gente aproveitar para deixar esse recado, tá? Como eu trabalho muito com esse treinamento, eu vejo muito o pessoal pecar nisso daí. Muita gente não define a melhor ferramenta que vai utilizar, não tem uma boa definição do que vai utilizar. Não, eu utilizo o Word porque todo mundo está utilizando. Eu uso o Excel, planilha para controlar tudo porque é o que todo mundo utiliza. Ou é porque é o que eu sei utilizar. E a pessoa fica às vezes anos andando com freio de mão puxado. Perde horas por dia porque está usando a ferramenta errada. Eu falo sempre que a gente não mete um prego na parede usando uma chave de fenda, nem um trator. Ou seja, existe a ferramenta certa para cada trabalho. Então primeiro tem que saber qual é a ferramenta certa para o trabalho. Se você tem feito isso, está perdendo tempo para você preencher um Word, uma planilha, do jeito que você está fazendo. Se você perde tempo localizando informação depois, se você acha que está desorganizado, fica difícil achar, a gente precisa seriamente conversar mais a fundo sobre isso. Você pode mandar uma mensagem, a gente conversa mais sobre isso. Mas descubra, quando eu estou dando esse tipo de mentoria, eu tento entender qual é a realidade da pessoa, do trabalho, para a empresa dela, e aí sim, uma vez a gente entendendo a realidade, a gente define qual é a melhor ferramenta para ser utilizada. E no terceiro momento é que a gente vai entender como a ferramenta pode ser utilizada da melhor forma. Isso traz excelência no uso de ferramentas, na produtividade, no ganho de tempo que você vai ter. Legal? Eu quero deixar aqui também mais um presentinho para vocês. Anota aí, a gente tem essa questão dos endereços bit.ly/alguma coisa, né? Então eu quero deixar esses pontos que eu passei para vocês. Eu tenho uma checklist, fiz até uma live recentemente falando do poder das checklists, né? Como com uma checklist, um médico americano ele conseguiu reduzir em 47% o número de mortes durante cirurgias no mundo, em 8 hospitais, se não me engano, do mundo, em que ele fez o teste com a checklist dele. Hoje ela é utilizada para tudo quanto é lado. Checklist foi utilizada pelos astronautas, pelo pessoal da NASA, para botar o homem na Lua. Checklist pode ser utilizada para você fazer uma viagem e não esquecer de nada, ou até porque você vai fazer uma viagem a trabalho, às vezes quando chega lá você percebe que esqueceu algo importantíssimo e às vezes atrapalha, impacta terrivelmente na sua viagem. Pode ser utilizado para tudo. Qualquer processo, sobretudo repetitivo, vale muito a pena. Então eu vou deixar uma checklist com esses pontos que eu trabalhei aqui. Então para quem não anotou, vai ter uma checklist. Como é que você acessa? Você vai digitar ou no celular ou no computador bit.ly, ou seja, B de bola e T de tatu, .ly/checklist em inglês, né, o nome checklist LP de Leandro Passos 01, tá? Então bit.ly/checklist LP 1, não é 01 não, 1 apenas, tá?
Leandro, não guardei, não deu, me manda inbox uma mensagem, Leandro, manda para mim a checklist, manda para mim o link da checklist e eu vou mandar para você. Ou então você pode ir lá no meu podcast também, no Timecast, eu lancei 2 episódios hoje, que eu dividi mais ou menos o conteúdo dessa live aqui em 2 episódios, já lancei lá, e lá na descrição do 2º episódio você tem um link lá. Você localiza isso no Spotify, no Google Podcasts, enfim, tem mais de uma forma, é só me pedir que eu te mando essa checklist com prazer. Como você vai então fazer para aproveitar melhor esse tempo? Ah, Leandro, tudo que você falou, legal, mas qual é o teu primeiro passo? Defina aí agora e aí você já anota em algum lugar, vou fazer isso, vou começar por aqui. Esse vai ser o meu próximo passo.